como que toda a movimentação política e efervescência que aconteceu em Istambul acabou influenciando para o processo de trabalho de vocês e para toda essa trajetória do escritório? Porque aqui no Brasil também a gente vive um momento bastante delicado na questão democrática e tudo mais. Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre essa experiência. Bom, vamos dizer que nos últimos 4 anos nós vimos um movimento muito interessante em Istambul, especialmente porque houve inovações e eleições todos os anos, então houve muita linguagem com relação a esse tipo de eleições, utilizando palavras e expressões relacionadas à propaganda política, e foi muito cansativo, estressante, como vocês podem imaginar. Nosso país agora sofre com os imigrantes que vêm da Síria, etc. E como isso afeta a prática dos jovens arquitetos? Nós já estamos trabalhando há 10 anos. Uma das coisas que nós aprendemos foi que nós temos que continuar sendo positivos e otimistas. A arquitetura tem a ver com otimismo, porque a gente tem que pensar sobre o futuro, temos que pensar e sonhar sobre aquilo que não temos, e estamos sempre propondo alguma coisa nova, com a esperança de que estejamos propondo alguma coisa que será melhor para alguém. Nesse sentido, eu acredito que a nossa prática talvez tenha mudado, de certa forma. A ênfase em levar adiante, estimular novos pensamentos, especialmente com o trabalho que é feito com o trabalho dos alunos, nós estamos tentando fazer com que todos se sintam bem e também estimular as novas gerações, que não são mais tão jovens. Existem outros arquitetos que estão começando, muito mais jovens que a gente. Nós fazemos um trabalho de coaching, nós nos encontramos com os novos graduados, com novos profissionais e passamos a nossa experiência. É uma coisa que nós fazemos respondendo a tudo o que está acontecendo. Ok, nós temos que manter crescendo uma comunidade com seus valores. Nós acreditamos que tudo isso deve ser valorizado. Eu acho que, de alguma forma, os protestos que ocorreram na Praça Gazebo permitiu mais canais de conversa, de diálogo com os poderes governamentais. Então, nesse sentido, vamos ver crescendo possibilidades desse diálogo, como lidar com o poder. O Parque Gezo, eu diria que foi um local que iniciou tudo isso. São lugares que vão existir cada vez mais, como essa praça. São lugares onde as pessoas se juntam para mudar alguma coisa. E eu acho que isso trouxe muitos resultados positivos. Logicamente que não podemos dizer quais são esses resultados ainda. Estamos entre 2 momentos históricos. Como vimos, muita coisa acontece, principalmente não podemos olhar o futuro, principalmente na Turquia, que a gente pode olhar o pó de café e ver o futuro. Eu acho que eu vi uma coisa no trabalho da Samuel Gregor que poderia ser aplicado aqui. Isso é que ninguém lhes pagou para fazer aqueles diagramas daqueles ônibus. Então, vocês fizeram um projeto que fizesse sentido, alguma coisa que não tivesse nenhum modelo, nenhum padrão. Conforme eu conversei com algumas pessoas aqui, eu entendi que as nossas observações gerais é que não existe espaço livre, aberto. Mas quando começamos a tentar, vemos que existem espaços abandonados, existem trilhos de trem abandonados. Então, talvez deveríamos fazer realmente um mapeamento desses lugares, todas as propriedades, todas essas ruas e todos esses prédios não utilizados e colocar cor nesses lugares. Acho que é possível que vocês vão ver alguns padrões que vão surgir. E, nesse sentido, alguém vai se tornar um fã de vocês, alguém
se vocês publicarem esse trabalho, algum industrialista, alguma pessoa poderosa vai ter interesse, ou vamos apresentar algum terreno que eles gostariam de utilizar de alguma outra forma. Para tornar isso visível, vocês têm que ajudar os jovens profissionais a ver o que é possível, a ver que transformar esses lugares é uma possibilidade. Eu acho que no momento que você identificar alguma coisa que você se preocupa, que você gosta, você vai começar a visualizar, a produzir esse mapa com todos os lugares onde as pessoas gostam, lugares talvez abandonados, que podem ser transformados. E isso vai também trazer um financiamento. Eu acho que cidades como as nossas são lugares excelentes para, primeiro, conhecer e depois continuar a conhecer cada vez mais. Eu acho que há tanto para aprender que, no final, nós vamos ensinar uns aos outros como melhorar para todos nós esses espaços. Essa é a minha primeira vez no Brasil. Nós viemos para iniciar esse projeto com o estúdio X-Rio. Eu acho que nós vamos ter uma exposição sobre lugares que foram ocupados, e isso provavelmente vai abrir um diálogo que com certeza vai ser muito útil. Olha, tá muito alto. Tá bom. Olha, eu acho que o que aconteceu na Praça da Turquia, a ocupação da praça lá em Istambul, para evitar a construção de um shopping center, é uma coisa fantástica, muito semelhante, mas muito semelhante a todas aquelas manifestações que ocorreram mais ou menos na mesma época aqui em São Paulo, que tinham como pano de fundo, na verdade, no caso aqui era mobilidade, era tarifa zero e tal, que era uma desculpa, era um detalhe de um processo, na verdade, de manifestação de um desejo das pessoas de que a cidade fosse deles, que traduzisse o que é a vida das pessoas nesse momento, né? A cidade, acho que é uma manifestação, um chamamento assim para nós, arquitetos e urbanistas principalmente, dessa responsabilidade incrível que nós temos. Não adianta, não depende só de uma política pública direcionada nesse sentido, não depende só de grandes projetos de infraestrutura, não depende só disso, embora tudo isso seja essencial, mas depende mais essencialmente ainda de uma postura de cada um de nós sobre a cidade, sobre uma postura de questionamento, de procura, de contribuição, de alguma maneira, para a gente direcionar esse processo de transformação. A cidade, na verdade, é um artefato humano num permanente processo de transformação e de desenvolvimento. Na hora que as pessoas sentem o desejo e a vontade, todos, de interferir nesse processo, de ajudar a desenhar, a construir isso. Ninguém sabe como é certo. E não haverá, eu acredito, jamais uma ideia pronta e acabada do que é a cidade. A cidade, de certa maneira, é uma construção permanente da nossa casa aqui no nosso planeta, né? E a gente não pode perder essa perspectiva. Os trabalhos que foram apresentados aqui, eles mostraram uma coisa muito legal, eu acho que, respondendo um pouco ao que é o campo de atuação nosso, dos arquitetos, eu acho que ele é muito ampliado nesse momento. Não se restringe mais, como nunca se restringiu, mas a gente entendia assim, há questões de qualidade de design, de planta, corte e fachada. Quer dizer, é possível, a gente tem que compreender esse compromisso social, da arquitetura como um serviço social, como um serviço na construção permanente desse espaço da nossa utopia em relação à nossa vida, à nossa relação com os outros e tudo mais. Então, é possível, hoje, a ação arquitetônica é uma coisa muito ampliada. Quer dizer, um filme pode ser uma... Quando você fecha a Avenida Paulista, domingo, não tem desenho, não são arquitetos necessariamente, mas é uma ação arquitetônica profunda de uso de uma maneira completamente diferente e nova de um espaço
como aquele da Avenida Paulista, né? A gente olhar para a cidade um pouco com essa perspectiva, tentando descobrir nela suas potencialidades e suas maneiras de uso. E em todas as escalas. Quer dizer, não é só numa escala gigantesca, às vezes numa pequena coisa, um pequeno jardim que o Charlie construiu, muda o cotidiano de inúmeras pessoas que passam por ali todos os dias, e uma pequena varanda numa casa pode mudar uma relação que você tem com um caminho que você faz na cidade de uma maneira brutal. Quer dizer, não há, nesse caso, divisa entre espaço público e espaço privado, nem grandes obras e pequenas intervenções. Tudo isso afeta aquilo que é o nosso espaço de vida, né? Acho que a gente não pode esquecer jamais disso, e compreender que, nesse momento, há muitas maneiras, e todas elas são válidas, em todas as escalas e todas as diferentes formas de ação, né? Certo? Alguém mais que... Oi. Eu queria perguntar para o Charles, ele falou sobre a experiência do Highline, e como isso tem trazido novas construções, ele falou em 2 bilhões em novas construções ali na região. E eu não sei se ele teve a oportunidade de ouvir um pouco sobre o nosso Highline, que seria o Minhocão, né? Então, a gente também tem uma construção, a princípio, só para carros, e que agora, recentemente, também virou parque quando fechado. Mas existe toda uma discussão ainda se essa estrutura deve ser demolida, se ela deve virar parque mesmo, e um medo da população local de que isso virando parque, o Minhocão virando parque, novas construções venham e, na verdade, mudem radicalmente tanto a característica das construções ao redor como da própria população. Então, eu queria que ele fizesse um comentário sobre isso, assim, sobre o que aconteceu lá e o que ele pode falar para a gente aqui. Bem, esse é um medo válido. Quando começamos o trabalho no Highline, nós examinamos todo o entorno e determinamos quais as áreas deveriam ser preservadas e as que deveriam ser redesenvolvidas. E também mapeamos os corredores para que, quando você estiver no Highline, há algumas vistas que você queira preservar. Então, o planejamento do Departamento de Cidades tem que ver isso antecipadamente, quais seriam as novas áreas, quais seriam as áreas preservadas e qual seria o formato dos novos edifícios em termos de altura, por exemplo. E isso não pode ser deixado ao acaso, pois uma vez que você torna um lugar possível ou mais desejável, essa desejabilidade deve ser controlada, esse desejo deve ser controlado, e está dentro da regulamentação do governo fazer isso. E uma vez que você concorda que alguns prédios podem ser mais altos, isso adiciona um valor ao proprietário desse imóvel. Então, temos que descobrir maneiras em que o valor desse projeto pode ser acumulado por outros. E o método que foi usado lá, eles foram capazes de comprar os direitos dos prédios que não poderiam ser muito altos. Então, se você chegasse a uma certa altura, você poderia vender esse espaço que você não construiu para uma outra pessoa. Você entendeu isso? Então,
você poderia fazer isso como um voluntário. Bem, enquanto comunidade, esse devem ser privilegiados e esses poderiam ser lugares onde prédios mais altos podem ser construídos. Entendendo isso, mais pessoas iriam viver lá e gerariam mais negócios para as empresas locais. E há algum mecanismo onde os aluguéis não aumentam quando há um novo prédio de apartamentos? Há algum tipo de controle? Bem, a cidade de Nova York tem um controle de aluguel. Então, o proprietário, se ele estiver nesse programa, ele só pode aumentar o aluguel em uma porcentagem que reflita os seus custos, seu aumento em custos. Mas para novos prédios não há regulamentação. Então, se você tem um novo prédio, você iria seguir a tendência do mercado. Mas nós supomos que sejam novas pessoas que possam arcar com esse custo. E um bairro com uma mistura de classes sociais é mais interessante do que um bairro com uma única um único nível social. Pelo menos eu tenho observado isso. Uma outra pergunta. Na verdade, a gente discute bastante a questão da gentrificação que acontece quando a gente faz reformas urbanas e justamente da valorização que esses espaços acabam ocorrendo. E as pessoas que talvez morassem lá, que têm uma classe diferente de renda, acabam saindo para lugares mais afastados na cidade. Então, a pergunta, na verdade, é se foi pensado algum mecanismo para que as pessoas permanecessem lá e justamente essa valorização não causasse um processo de gentrificação no lugar. Bem, isso não vai ser uma coisa direta. Haverá uma porcentagem de pessoas que estarão em uma situação estável e vão continuar lá, e outras pessoas não vão poder continuar lá. Mas o que acontece é que há algumas propriedades que podem ser melhoradas como melhores restaurantes, melhorar os restaurantes desse bairro, e assim eles terão um mercado maior, eles oferecerão mais empregos para os moradores. Na rua 152 nós permitimos prédios mais altos, mas não no bairro adjacente. Isso significa que as pessoas que tinham prédios na rua 125, os proprietários acabariam vendendo aos novos inquilinos, mas os bairros ao redor se beneficiariam, pois haveriam novos empregos, novas oportunidades, novas lojas que seriam um benefício. E a outra coisa é quando você começa a ter uma mistura de classes sociais, as escolas melhoram, pois há mais crianças, mais demanda, e é muito melhor ter uma mistura de classes sociais do que somente ter um bairro pobre, do lado das oportunidades. Partindo dessa discussão que a gente fez um pouco sobre gentrificação, dentro do projeto do parque, eu percebi que aqueles pontos, eles são mencionados ali, que à medida que você vai gerando essas atividades, tanto de compartilhar um veículo ou de gerenciar algum tipo de evento, você vai acumulando esses pontos. E que eu gostaria de entender melhor se eles se comportam como alguma forma de moeda paralela e que você está criando algum outro tipo de economia para poder fomentar essas atividades nessa comunidade que está sendo criada localmente. E se isso, de uma certa maneira, ele vai estar
por exemplo, gerando uma nova lógica de como você pode fomentar a atividade em alguns lugares, como, por exemplo, se a gente fomenta a atividade a partir de uma grande intervenção pública, ou se a gente deve reativar algum lugar, ou uma pessoa deve reativar algum lugar, para poder, então, enfim, chegar no processo que o parque propôs. Bem, na verdade, nós não decidimos toda a mecânica de como isso funcionaria, mas foi pensado economicamente, mas não como uma troca, uma moeda corrente diferente para isso. Mas o aspecto cívico disso é importante, mas o sistema de pontuação não é equivalente à moeda real, mas também ambas as propostas brincam com a ideia de economias compartilhadas e o potencial que existe lá fora. Então, colocar isso na prática é mais importante do que sonhar sobre isso. Eu acho que sonhar é importante, pois todos há sonhos de comércios para esses locais. Eu acho que é icônico pensar no que possa acontecer. Podemos dizer que foi ótimo o que aconteceu, mas não necessariamente podemos ser inocentes. Há grandes negócios, esse é um grande negócio agora, mas eu penso se podemos ter versões onde isso não se torne um grande negócio e todos ganhem com isso. Há um pequeno exemplo, um banco específico que não cresceu muito. Eu não sei como esse banco na Espanha está saindo, não sei se há isso no Brasil, mas temos que tentar isso de alguma maneira. Definitivamente há um aspecto urbanístico e arquitetônico que deve ser explorado, mas não podemos dizer nada a mais do que isso. Existe um time bank no Brasil? Não, não há isso aqui. Não, eu quero dizer, porque há bons exemplos na Espanha, então eu só fiquei curiosa se isso também ocorre aqui. Há uma comunidade que organiza fundos paralelos, eles têm fundos que são chamados sampaios. É uma organização de mulheres que começou isso, que tem verbas paralelas. Isso tem funcionado já há um bom tempo. Eu acho que o modelo de time banking é interessante, pois é assim que você pode fornecer um serviço e depois usar esse ganho que você teve para cortar o cabelo, por exemplo. É um sistema de troca um pouco mais avançado, que você não precisa trocar diretamente com a pessoa que você está fornecendo serviço, mas também um terceiro. Então você não está restrito ao que você pode receber da pessoa para quem você forneceu os serviços. Acho que esse é um bom aspecto. Podem ser habilidades, pode ser empréstimo de coisas. Há muitos comitês nos Estados Unidos e há uma webpage em inglês de como fazer esses time banks. Como fazer um time bank? Eu acho que há vários bons recursos na internet baseado em experiências norte-americanas e as diferenças daquele que dependem do suporte online e aqueles que não, pois alguns deles são comitês
comitês e os outros são uma interação cara a cara, onde há essa troca de bens e serviços. Só um comentário. Eu acho que nas áreas mais informais, como as favelas, há muita atividade de time banking. Por isso, uma pessoa pode cuidar de várias crianças e eles fazem uma permuta. E eu acho que isso é mais ou menos um tipo de time banking. Então, uma das mensagens é: não esperem o governo. Se você tiver uma oportunidade no seu lugar, ou um local no seu bairro em que você pode fazer um jardim, eu faria, pois você não tem que fazer muito para começar. E é um imã magnético, um imã social, e seria bom que esse espaço tivesse uma fonte de água. Seria bom se você pudesse ter um acordo de longo prazo para fazer isso, mas nós descobrimos que em Nova York esses jardins são melhores parquinhos do que os parquinhos em si, pois a interação social entre gerações, as crianças podem brincar com materiais informais, como brincar na lama, ter mais criatividade, se sujar. E honestamente, como criança, eu não desperdiçava uma poça de lama, eu simplesmente iria pular ou colocaria uma poça de lama, que não precisa ser bonita, simplesmente para as crianças usarem e se sujarem e se divertirem. Só demonstrando uma poça de lama, e podemos ter esse styrofoam. Eu adoraria ter uma piscina de materiais de isopor que seriam jogados fora. Seria uma fonte de diversão. Seria uma coisa que existiria no dia em que a rua é aberta e depois retirado. Eu queria fazer um comentário a respeito disso. Vou falar em português. É que, justamente, a Selva disse na apresentação dela como me perdoa se eu não falar corretamente como você se manifestou, mas como os espaços inacabados, eles podem permitir uma maior interação das pessoas que ocupam. E o Sesc Campo Limpo, que esse seminário ele está organizado no âmbito, né, da realização dessa nova sede do Sesc no Campo Limpo, eles já se instalaram lá, a abertura do seminário foi lá, então é de uma forma ainda precária, não é a palavra, é de uma forma urgente, digamos assim, né, se instalar no lugar. Fizeram alguns eventos, apareceram 20 mil pessoas. Mas o que eu queria contar é que eles têm um Facebook, e aí tinha a declaração, a declaração de uma das pessoas que usam o Sesc Campo Limpo da forma como ele é hoje. E essa menina, era uma menina, essa menina justamente dizia que ela tem medo de que, quando se realizar o que será essa unidade do Sesc definitiva, ela perca essa característica que hoje existe, que é de uma total relaxamento, porque é um espaço bastante ainda inacabado. Então, eu queria só fazer esse comentário, como que a gente consegue transformar aquilo no que será necessário, com todo o programa que o Sesc necessita,
mas mantendo essa característica que hoje existe, né, e que faz com que as pessoas se sintam tão à vontade naquele lugar. Era um comentário, não uma pergunta, porque o assunto... Que a problemática de Istambul é que tem tantos casos em Istambul que esses tipos de encontros fortuitos não acontecem, porque é muito cheio de automóveis, de muito movimento, então esses encontros fortuitos não existem. Essa foi a principal crítica. É o que nós queríamos focar quando nós desenvolvemos esse aplicativo. Os carros estão destruindo o espaço público. Esse foi o ponto de virada nessa história. Bom, essas montadoras, se utilizassem esse rodízio de carros, seria alguma coisa muito boa, mas ainda vai demorar um tanto para chegar nesse ponto. Isso é parte da história da proposta, porque foi encomendado a uma montadora de carros para ver qual seria o futuro dessas montadoras, mas vocês sempre vão ter esses encontros fortuitos, mas nosso interesse foi criar uma ferramenta que também criasse esses encontros organizados de outra forma. Eu acho que ainda assim tem valor. Essas ferramentas sociais vão, com certeza, se beneficiar desses aplicativos. Existe o Foursquare, por exemplo, que é um outro aplicativo que eu não acho tão interessante assim. Eu acredito que, dentro da perspectiva de um espaço público, as mídias sociais têm que ser repensadas e os arquitetos podem desempenhar um papel importante nesse sentido. Devemos explorar essa nova via antes que outros monopolizem essas áreas. Nós devemos chegar primeiro. Eu gostaria de saber, Francisco, eu gostaria de colocar você no foco. Eu sei que você gosta muito de chegar a lugares públicos de maneira oficial. Vamos dizer assim, como é que você faz isso? Você é capaz de operar numa escala que nenhum de nós imagina possível. Well, I don't know. A gente nós fizemos alguns trabalhos no começo que geraram interesse e fomos procurados por esses órgãos para fazer esse trabalho. Esses trabalhos são oportunidades que eu creio que são privilégios. Muitos deles, como eu mostrei, não estão construídos ainda, não concluíram, estão em processo, é sujeito a todo tipo de tempestade no meio do caminho que impede que essas tenham um procedimento normal. E em muitos casos, a gente provoca essa atitude, essa ação também. Há uma série de projetos públicos que foram provocações que nós fizemos, oferecendo para o poder público competente, correspondente, naquele caso, uma opção de uma ação naquele lugar. Não é? Fizemos, em geral, edifícios de caráter cultural, mas não ficamos sentados esperando o telefone tocar para alguém nos convidar para fazer um trabalho. Eu acho que tem uma ação grande aí, quando a gente fala de ação arquitetônica, eu acho que um pouco na linha do que a Selva acabou de dizer, a gente agir no sentido de provocar essas situações aí. Então, eu acho que um pouco de cada coisa dessas aí. E a alegria, enfim, o privilégio de ter tido essas oportunidades, e espero continuar tendo, e espero também que todos os arquitetos tenham acesso a esse tipo de trabalho. Eu acho que a tarefa é muito grande, a tarefa que nós temos para fazer nesse processo, nós arquitetos, né, profissionais. As encomendas
você sabe muito bem como é, quer dizer, você acaba desenvolvendo no seu percurso determinadas expertises e isso provoca nas pessoas o interesse de fazer daquela maneira ou próximo daquilo ou naquela direção algum tipo de ação e é por isso, é assim que as coisas têm acontecido. Mas eu acho que é resultado também, em boa parte, dessa ação mesmo. Né? Não há, em princípio, em muitos casos desses aí, não havia um cliente esperando alguma coisa ou solicitando uma proposta. Nós fizemos a proposta, fomos lá e conversamos com as pessoas e, enfim, isso deflagrou um processo que gerou a oportunidade de fazer esse trabalho. É uma atitude ativa no sentido de perscrutar mesmo, de construir essa perspectiva de trabalho. Então, como um arquiteto, você pode desenhar, você pode transformar as coisas que as pessoas imaginam em coisas concretas. Você pode falar com as autoridades ou pessoas que não imaginavam que isso poderia ser possível. Você consegue tornar possível alguma coisa que parecia impossível. Se você não espera por alguém para pedir para você fazer alguma coisa, você pode ajudar as pessoas a visualizar o que é possível. Fazer um trabalho especulativo, você está na faculdade e você está escolhendo projetos nos quais você quer trabalhar e esses projetos muitas vezes não são somente de um único edifício, mas são vários edifícios e fazer com que as pessoas entendam que isso também pode se tornar um espaço público. O meu ponto é não ver os arquitetos como simplesmente pessoas que desenham objetos, mas ver vocês mesmos desenhando grupos de objetos, incluindo os espaços públicos. Eu adoro ler o Christopher Alexander, um autor que tem um livro chamado The Pattern Language, ou a linguagem padrão. Também trabalhou com urbanismo. Ele faz com que a gente entenda que um prédio pode ser adicionado a um local e isso vai trazer transformações. Um ajuda o outro. Sempre que a gente constrói um edifício, isso vai contribuir para todo o seu entorno. Outra coisa que eu diria é que antes que a gente vai saber, que a gente perceber, a gente vai se tornar um adulto. A gente vai ter amigos, autoridades, conexões, muita gente que trabalha no governo e por isso que eu acredito que o Robert Hammond conseguiu construir o Highline, porque ele tinha amigos na faculdade que tinham conhecidos no conselho da cidade. Não é que ele fez uma grande campanha, ele teve sorte de conhecer essas pessoas. Ele ligava para a pessoa, ele simplesmente pegou o telefone e falou: eu tenho essa ideia grandiosa, você pode me ajudar? Então não podemos desprezar o fato de termos amigos em diferentes profissões, porque essas pessoas serão aquelas que nos ajudarão no futuro. Todos estamos operando, trabalhando para melhorar nossa cidade e não precisamos esperar pessoas que peçam para a gente fazer isso. Quando se fala em espaços públicos, você fala em ação pública, em dinheiro público investido. Né? Acho que eu não tenho grandes amigos no poder, assim, não sou não é com amizade, mas eu acho que é com ideias, com a apresentação de perspectivas de proposta daquilo que está daquilo que pode vir a ser em determinadas circunstâncias nos espaços públicos. Não é? Eu acho que o exemplo da Praça das Artes que eu mostrei, a encomenda, nesse caso houve uma encomenda,
houve uma encomenda, uma solicitação que a gente apresentasse uma proposta para resolver uma questão, que era abrigar todas essas coisas ligadas, essas atividades ligadas ao teatro municipal da cidade, os cursos de música e de dança e os profissionais, num único lugar, próximo do teatro, por uma questão de que havia um problema, havia uma questão já que se apresentava, que era que se pagava aluguéis de imóveis em diferentes lugares, espalhados pela cidade, inadequados para que aquela atividade, aquela função fosse exercida. Vocês têm lá em Nova York alguma coisa parecida com isso, que é, por exemplo, o Lincoln Center, né, onde todas essas atividades estão conjuntas num único espaço, que é um espaço público e aberto, mas não havia nenhum caráter de conexão com a cidade, da criação de um espaço público naquele lugar. Eu acho que aí é uma coisa que a gente foi tentando criar circunstâncias, se apropriando dessas circunstâncias ao longo do processo do projeto. Eu acho que é uma ação que aconteceu posterior àquilo que era uma encomenda, mas em muitos outros casos desses aí que eu apresentei hoje, foram a leitura, um olhar que nós podemos ter, os arquitetos, devemos ter para a cidade, para aquilo que nos envolve, e enxergar possibilidades de transformação, de desenvolvimento, de melhoramentos para aquelas coisas, e propor isso, porque o poder público nem sempre tem também essa visão muito clara. Ninguém tem essa visão muito clara. Eu acho que essa é uma construção que tem que ser coletiva, tem que ser de todos, partindo de todos. Não é? Acho que é uma consciência que a gente só vai construí-la coletivamente. Então, essa prospecção por trabalhos, tem esse lado comercial, claro, de um escritório de arquitetura que tem que sobreviver e que tem que trabalhar para isso e procurar trabalhar na medida que a gente possa conduzir na direção que a gente considera a mais interessante, a mais rica, a mais importante. No caso desses trabalho que você que te gerou, que provocou a sua pergunta para mim, é evidente que tem um desejo nosso também de agir nessa esfera, de agir da maneira com os instrumentos que a gente tem, com os equipamentos que a gente dispõe para poder fazer esse trabalho, né? E acho que isso está contido, de certa maneira, no seu discurso, quando você diz da importância de um jardim, né? Isso que seja... a única coisa que eu não concordo com você é que não espere muito do governo. A gente tem que esperar, sim, muito do governo. Eu acho que a gente tem que lutar muito com todas as nossas forças para que o Estado olhe para essas questões e dê abrigo, por exemplo, à gentrificação que existe. Você faz um projeto de melhoria de uma favela, por exemplo, que deixa de ser favela, e você faz lá um prédio muito bonito, muito legal, e é claro que ele vai valer muito mais do que a casa do outro, que era da cidade formal, que estava do lado, nos bairros periféricos, que era o sujeito que tinha a propriedade, que tinha a casa formal dele. De repente, o favelado, que invadiu um terreno público, construiu aquele barraco, se transformou num sujeito que representa a demanda por habitação. E o Estado vai lá, e de uma maneira, muitas vezes, extremamente paternalista, constrói aquela casa. E o cara fica melhor que o outro lá, não há como impedir que o outro que tem dinheiro compre aquela casa. E existe uma expressão que, durante muito tempo, vigorou aqui em São Paulo, que a São Paulo foi uma cidade que foi crescendo muito, muito, se espalhando muito, e que esse limite, essa franja da cidade entre a área rural e a área urbana, entre aspas, chamava-se Boca de Sertão. Tinha pessoas que eram habitantes, não, até hoje esse processo existe. Na medida que melhoramentos vão chegando, que as coisas vão melhorando, vai valorizando comercialmente muito mais, o aluguel fica mais caro, o preço do imóvel aumenta. Esse processo é um processo muito cruel, mas é um processo que é da própria realidade. Não há, então, se o Estado não cria instrumentos de controle, de proteção, né, das pessoas, que garantam que elas possam ficar morando numa casa que vale
muito mais que ele não seja... algum tipo de proteção de instrumento do Estado tem que haver. Quer dizer, não é suficiente envolvê-los, ter uma consciência, todo mundo, a participação de todo mundo. Quando chega na hora do vamos ver, olha, se apertou a situação, você vende aquela casa e vai morar mais na frente, num lugar mais precário. Você volta para uma relação extremamente pior, pobre, você regride para uma condição muito cruel, porque você não consegue se manter naquele posto que instrumentos como esses de ação provocaram. Então, não depende só das pessoas também, depende essencialmente, eu acho que de todo mundo, de todo esse envolvimento, todo esse trabalho, dos time banking e de tudo isso, mas a sociedade tem que criar sistemas e processos de garantia da permanência das pessoas nos lugares onde eles querem morar, eles precisam viver. Eu acho que não depende só de uma ação localizada em um determinado... acho que nós temos que esperar, sim, muito do Estado. Sem o Estado, num país como o Brasil, especialmente, no desamparo, não é possível. O que não impede, não deve nos impedir, arquitetos, de pensarmos sempre em fazer o melhor possível em cada circunstância. O melhor possível, não dá para abrir mão. Vou fazer uma coisa meio meia-boca, porque aí você não vai despertar o interesse do outro e não vai haver a gentrificação. Trabalhar por baixo também, eu acho que não é esse o caso. Bem, eu não consigo nem responder a isso. A questão é que há valor na provisão das comunidades que está lá, pois eles não têm nenhum outro lugar para ir. E há uma rede social nessa comunidade que tem um valor imenso. E se eu simplesmente dissesse ou respondesse, eu diria algumas comunidades devem receber apoio e suporte, e talvez você dissesse, bem, aí não existiriam mais essas comunidades, e isso reforçaria... Bem, eu tive situações em parques onde as pessoas criaram ou construíram casebres ou barracos, e a nossa política era de não deixar as pessoas dormirem nos parques sob nenhuma circunstância, pois se permitíssemos, outras pessoas iriam vir. Então a nossa política era não deixar as pessoas dormirem no parque em qualquer hipótese. E as pessoas que estão mantendo os nossos serviços sociais dizem, essas pessoas não vão aceitar um abrigo se eles não tiverem legitimidade. Então, nós fizemos a política de que você não pode viver em um parque. Eu iria sugerir que nós também temos que pensar uma legitimação de habitação daquelas pessoas que estão indo para as favelas. Deve haver alguma zona de desenvolvimento independente, onde houvesse água potável, escolas e algum acordo com relação à forma de construção que seria feita pelas próprias pessoas. Eu não sei o que você acha dessa minha opinião. Eu acho que nós não temos mais tempo. Eu acho que eu fui salvo pelo gongo. Muito obrigado. Muito obrigada. Thank you all. Muito obrigado.